Vai aí, ó, segunda parte da gravação, tá? Depois da queda. Vamos embora. Então, deixa eu compartilhar a tela que nós estávamos lá. Só um minuto. E... Pronto, tela compartilhada. Deixa eu só organizar isso aqui e isso aqui para aqui. Pronto, beleza. Bora lá, então. Então, o seno ele varia de acordo com o eixo Y, tá? As coisas acontecem de baixo para cima, aí no que diz respeito ao seno. Então, o que acontece? Acima de zero, positivo. Abaixo de zero, negativo. Então, se eu estiver no primeiro quadrante, obviamente o meu valor de seno será positivo, tá? Se eu estiver no segundo quadrante, como ainda está acima de zero, também será positivo. Agora, se eu caio para o terceiro quadrante, o sinal do seno será negativo. Assim como no quarto quadrante, por também estar abaixo de zero, o sinal permanecerá negativo. Então, dessa maneira, eu tenho a distribuição dos sinais para seno e cosseno. Deixa eu deixar aqui mais evidente aqui assim. Se for assim, bem riscadinho, fica melhor, tá? Então, aqui, ó, seno. E aqui, ó, cosseno, tá? Beleza, então. Sabendo com relação aos sinais, outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. A gente entender a variação do seno e do cosseno na volta da circunferência, tá? Isso por quê? Isso vai influenciar na compreensão de por que é que o gráfico da função seno e por que é que o gráfico da função cosseno se comportam daquela maneira. Então, vamos falar a respeito da variação. Então, olha só. Variação do sinal do seno e do cosseno. Tá? Olha só. Deixa eu colocar aqui. E agora a gente vai falar sobre a variação. Tá? Deixar aqui o negócio com um aspecto mais bonitinho. E... Beleza. Bora lá, então. Novo desenho. Deixa eu só organizar aqui. Tá? Só um minuto. Aí. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui a régua. Exatamente aqui no meio. A régua vai desenhar aqui agora. E aqui. Deixa eu organizar isso aqui. Esse aqui não sei. Ok, então. Bora lá. Para a gente entender a variação, tá, gente? Eu vou até dar um zoom aqui. Tá? Nesse primeiro caso, vamos falar sobre a variação do cosseno. Lembrando que as coisas crescem da esquerda para a direita, no que diz respeito ao cosseno, tá? Então, o que acontece? A gente vai dar uma volta nessa circunferência, certo? Vamos dar uma volta na circunferência trigonométrica. Ao dar uma volta na circunferência trigonométrica, nós temos que lembrar que o sentido positivo da circunferência trigonométrica, ele é anti-horário, tá? E é nele que a gente vai embasar todas as nossas definições, beleza? Bora lá, então. Dando uma voltinha na circunferência com relação ao cosseno, a gente começa essa volta exatamente aqui, tá? Exatamente aqui na circunferência. O cosseno varia da esquerda para a direita. Então, não existe nenhum lugar em que o valor esteja mais à direita do que aqui. Então, exatamente aqui, o cosseno tem o seu valor máximo atingido, tá? Eu vou até começar a fazer aqui a tabela. Deixa eu organizar aqui essa tabela. Embaixo. Tá? Deixa eu ver aqui se tem como eu inserir aqui uma tabela. Rapaz, até tem. Eu não vou arriscar fazer isso não. Bora lá. Deixa eu formatar aqui uma tabela aqui bem bacana aqui pra gente. Olha só. Deixa eu organizar uma tabelinha aqui bem bonitinha, tá?
fazer assim. Seno, cosseno, aí deixa eu botar aqui 0 grau, 90, 180, 270 e 360. Beleza, então, bora lá. Deixa eu rasgar esse bicho aqui no meio. Essa risca vem pra cá. Essa risca aqui vem pra cá. Fazer um negócio bem bonitinho, tá, gente? Pra vocês aí, bem organizado. Pra ficar bem bacaninha mesmo. Vamos aproveitar que tem régua, né? Que normalmente a gente não tem. Bora fazer um negócio aqui bem caprichado. E... olha só como isso aqui vai ficar bacana. Aí agora a gente vem aqui e faz isso. Vamos girar aqui para 90 graus. Aí a gente passa essa régua bem aqui. Melhor do que fazer uma tabela. Isso aqui vai vir aqui. Depois organizando o canto ali do 0 ali para ele. Isso aqui vem aqui. E isso aqui vem aqui. Bora lá, então. Beleza, depois eu organizo isso aqui na edição para vocês, tá? Quando eu for mandar para vocês, eu vou mandar bem bonitinho. Então, bora lá. Então, o que acontece, velho? O cosseno aí, ele já começou no seu valor máximo. É o mais à direita que ele pode ir. Corresponde justamente à distância máxima do centro até a extremidade da circunferência, que corresponde ao seu valor de raio. E o valor do raio é quanto? 1. Portanto, o cosseno de 0 já começa valendo 1. Beleza? Bora lá, então, dar um zoom aqui na circunferência. Então, vamos dar uma volta na circunferência, tá? Se a volta é no sentido anti-horário, então eu vou começar pegando pontos aqui, ó. Aqui. Quanto mais à direita, maior. Quanto mais à esquerda, menor. Aí eu pergunto a vocês. A gente está caminhando para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Então, se está indo para a esquerda, os valores estão diminuindo. 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 O que faz até sentido por quê? Porque se a gente começou no valor máximo, se é o máximo, a tendência logo na sequência é o quê? Diminuir. E vai diminuindo. E aí a gente consegue observar que a tendência no primeiro quadrante para o cosseno é de sempre diminuir. Tá? O cosseno vai diminuindo. E vai diminuindo, olha só, até que chegamos aqui em 90 graus. Eu vou até colocar os valores dos arcos, que eu não coloquei. Tá? 0 grau. E aqui, ó. Assim também ficou pequeno demais. Deixa eu só dar uma tirada aqui no zoom aqui. Porque senão eu não consigo desenhar. Porque o traço está grosso para uma dimensão assim muito pequena. Então aqui, ó. 90 graus. Beleza. Então quando a gente chega em 90 graus, vamos lembrar. À direita, positivo. À esquerda, negativo. E se tiver na linha? Nem é positivo, nem é negativo. Então vale 0. Então chegamos ao cosseno de 90. Que vale 0. Beleza? Se está na linha, nem é negativo, nem é positivo. Ok, então, vamos retomar a volta na nossa circunferência. Então, bora lá. Continua na volta, olha só. Se eu caminhar para a direita, eu estou aumentando. Se eu caminhar para a esquerda, eu estou diminuindo, tá, gente? E nesse caso aí, eu estou indo para a direita ou para a esquerda? A esquerda, né? Então, ó, estamos diminuindo ainda. E vai diminuindo. E vai diminuindo. Então, eu consigo observar aqui no
segundo quadrante, a tendência do cosseno é diminuir. Tá? A tendência do cosseno é diminuir. E vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo, até que a gente chegue exatamente aqui em 180 graus. Ao chegar em 180 graus, é o contrário de 0 graus, ou seja, eu obtenho o menor valor possível para o cosseno, tá? É o menor valor possível para o cosseno. E o menor valor possível é quanto? Menos 1, tá? Então, ó, então o cosseno de 180 vale menos 1. Beleza, então. Bora voltar para lá. E aí, o que é que acontece? Eu passo de 180 e aí eu entro no terceiro quadrante. Ao entrar no terceiro quadrante, mais uma vez, se eu estiver indo para a esquerda, está diminuindo. Se eu estiver indo para a direita, está aumentando, tá? E aí, agora eu estou caminhando para onde? Para a direita. Então, está aumentando. Então, o cosseno ele começa primeiro já caindo, continua caindo e depois de 180 ele começa a aumentar. E aí a minha tendência agora é aumentar o valor do cosseno. É o que está acontecendo, tá? E aí ele vai aumentando e vai aumentando, até que chega exatamente aqui em 270 graus. Quando chega em 270 graus, ele repete o que aconteceu em 90. Nem está à direita para ser positivo, nem está à esquerda para ser negativo. Está exatamente em cima da linha. Portanto, tá? O cosseno de 270, ele vale 0. Tá? Então, ó, cosseno de 270 vale 0. E aí a gente vai completar a volta agora na circunferência, tá? Completando a volta, olha só, entro no quarto quadrante e os valores continuam aumentando. Aumentando, 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 porque se eu estou indo à direita, se a minha movimentação é para a direita, está aumentando. Então, a tendência no quarto quadrante é aumentar o valor do cosseno, beleza? E vai aumentando e aumentando, até que chega em 360, que vamos lembrar, é congruente a 0, tá? E aí, se é congruente, tem exatamente o mesmo valor. Então, nesse caso, o cosseno de 360 também, assim como 0, vale 1. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Se tiverem, é só perguntar, tá? Ok, então. Vamos agora analisar a variação do seno, tá? Analisando, então, a variação do seno, nós devemos lembrar que o seno varia de acordo com o eixo Y, tá? O sentido positivo da circunferência, ele é anti-horário. Então, nós vamos fazer um giro aí no sentido anti-horário, beleza? Começando, obviamente, de 0 grau, que é onde tudo começa. Então, ó, 0 grau. Ok. É de baixo para cima. Se eu estou em 0, eu não estou acima de 0, nem abaixo de 0 graus, tá? Nem 0 graus, 0 é o mesmo valor real, certo? Nem estou acima para ser positivo, nem abaixo para ser negativo. Estou exatamente na linha. Então, exatamente na linha, o seno vale 0. Então, o seno de 0 vale 0. A gente já começa assim, tá? Beleza, então. Vamos dar uma olhadinha na tendência. Quanto mais para cima, maior. Quanto mais para baixo, menor. Então, nesse caso aqui, comecei aqui em 0, ó, e agora eu vou encontrar aqui os meus valores de seno. Só. A minha pergunta é, está subindo ou está descendo? Está subindo, né? Se está subindo, quer dizer que o seno está aumentando. Então, a tendência do seno no primeiro quadrante é aumentar, é ser crescente, tá? E vai aumentando até que chega exatamente aqui em 90. Quando chega em 90, é o mais em cima que ele pode ir. Atingir o seu valor máximo, seu ápice. Né? Não existe nada maior do que ele. Então, se não existe nada maior do que ele, então, seno de 90 vale 1. Tá? É o maior valor possível aí para o seno na circunferência trigonométrica. Então, seno de 90 vale 1. Beleza. Aí eu entro no segundo quadrante. Quando eu entro no segundo quadrante, olha só, se ele é o valor máximo, é muito óbvio que depois dele a tendência é diminuir. E é isso que está acontecendo, ó. Vai baixando, diminuindo, diminuindo cada vez mais.
Então, a tendência no segundo quadrante é que o seno diminua, tá? Essa é a variação do seno no segundo quadrante. Até que a gente chega exatamente aqui em 180 graus. Ao chegar em 180 graus, nós temos a mesma coisa que acontece no zero. Não está acima nem está abaixo, está exatamente na linha, portanto, o seno de 180 vale zero. Só seno de 180 vale zero. Beleza. Bora lá. Continuando nosso passeio aqui pela circunferência, eu entro no terceiro quadrante. E aí minha pergunta é, está subindo ou está descendo? Está descendo, né? Se está descendo, é mantida a tendência no terceiro quadrante do seno em diminuir. Então, no terceiro quadrante, o seno diminui, tá? E vai diminuindo. E, além disso, ainda é negativo, ainda por cima, tá? E aí, ó, vai diminuindo, até mais, até chegar exatamente aqui em 270. Ao chegar em 270, ao contrário do que aconteceu em 90, ele atinge o seu valor mínimo, menor valor possível. Portanto, o seno de 270 vale menos 1. Tá? Vale menos 1. E aí, vamos completar a nossa volta na circunferência. Ao completar a volta, a gente continua, entra no quarto quadrante. O valor do seno ainda é negativo, mas em compensação o seno está subindo ou está descendo? Está subindo, né? Se está subindo, significa dizer que a variação no quarto quadrante para o seno é de subir, é de aumentar. Beleza? E aí vai aumentando e aumentando até que a gente chega exatamente em 360, que é congruente a zero. Se é congruente a zero, obviamente vai apresentar o mesmo valor para o seno, tá? De zero. Se o seno de zero é zero, o seno de 360 também será zero. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, olha só. Na próxima aula, tá? A gente vai falar sobre as simetrias na circunferência trigonométrica. Tá? Vou até colocar aqui. Simetrias. Tá? Simetrias. É de onde nós vamos continuar na nossa próxima aula, tá? Vou colocar aqui para eu poder lembrar, porque quando eu olhar aqui a anotação de vocês, tá? A gente já retoma exatamente daí, beleza? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, jovenzinhos, por hoje é só. Próxima aula a gente continua, beleza? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até a próxima.